A reportagem do site Giro de Notícias está aqui em Santa Cruz Cabral e vai conversar agora com o vereador Gilei Lage sobre uma denúncia feita pelo vereador que se tornou pública sobre um acordo considerado por ele imoral e com indícios de fraudulentos, aonde a Prefeitura de Santa Cruz Cabral se comprometeu e já está pagando o valor de R$1.240.000 à empresa BA Empreendimentos Serviços ERIER, responsável pelos caminhões compactadores envolvidos no acidente ocorrido no dia 26 de outubro de 2021 na BR-367 em Porto Seguro, no sul da Bahia, e que vitimou 5 pessoas, sendo um motorista e 4 servidores da Prefeitura Municipal. Vamos começar com Gilei. Quer dizer, Gilei, que você não consegue entender de que forma foi feito esse acordo. Quer dizer, as famílias não receberam, mas a empresa já está recebendo desde 2022? Exatamente, é complicado até de entender, né? Nós temos de um lado uma empresa milionária, do outro lado os familiares dos falecidos. A prefeitura, ela optou por fazer um acordo amigável com a empresa, onde os familiares até hoje estão esperando. Esse processo, ele tem vários vícios jurídicos e tem um vício imoral. O vício jurídico, porque a empresa alega que o motorista pertencia à prefeitura, por isso eles solicitam a indenização. Mas é muito bem claro na licitação, quando for assinada entre a prefeitura e a empresa, que a prefeitura não tão somente tinha obrigação de emprestar o carro, o caminhão compactador, como também o motorista deveria ser obrigação dessa empresa. Então, são vários vícios jurídicos e o pior de todos é o vício imoral, onde foi feito um acordo totalmente esdrúxulo com a empresa e deixado as famílias de lado, que até hoje nós temos aí pai, mãe, crianças, as esposas que estão aí à deriva, onde o município, de certa forma, virou as costas para essas pessoas. Mas o nosso mandato vai estar atento e nós vamos brigar com todas as forças por essas famílias, porque nós acreditamos na justiça e eu tenho certeza que a justiça vai chegar. A reportagem do site Giro de Notícias conversou com familiares das vítimas. Foram 5 vítimas e a maioria deles foram carbonizados durante o acidente. E um deles, o Adriano Gondim Monteiro, 38 anos na época, e a esposa dele é a Daiane Souza Santos. Ele trabalhava há 15 anos na prefeitura, como gari, e ele veio a falecer. Daiane tem 3 filhos. E ela vai contar para nós como é que está hoje a sua situação, o que foi feito, qual o acolhimento que você recebeu da prefeitura e como você recebe essa notícia hoje que a empresa está sendo indenizada e vocês não. A notícia que nós recebemos nesse exato momento é revoltante pelo fato que nós estamos com pés e mãos cruzados e a prefeitura está rindo da nossa cara, fazendo descaso. Tenho 2 filhos que têm problema de vista, a prefeitura nunca dispôs a se ajudar em nada. E agora eles estão milionários e a gente estamos o quê? Trabalhando, sol e chuva para manter nossas filhas, até hoje nada. A última coisa que a prefeitura nos ofereceu foi uma cesta básica, foi um mini escolar e 2 consultas psicólogo para meus filhos e mais nada, até hoje nada. Você tem passado dificuldades, seus filhos têm muitas das vezes assim, ficado até sem as coisas de desejo devido à situação, porque você praticamente vivia quase do salário do esposo. Na verdade não é de desejo, mas sim necessidade, um arroz, um feijão, uma carne em si, uma carne. E a prefeitura nunca te chamaram, nunca fez reunião com vocês? Não, em questão de ser a mínima cesta básica, mínima. Arroz, feijão, macarrão e mais sal. Os meus filhos é boi? Então tá aí, uma mãe de 3 filhos e onde o esposo trabalhou 15 anos na prefeitura. E nós vamos conversar com mais um dos familiares. Esse aqui é o pai do David Barbosa de Souza, que na data do acidente tinha 21 anos de idade. Gidovaldo Germano de Souza, o filho dele trabalhava há mais de 1 ano também na prefeitura. Ginovaldo, como está a sua situação? Primeiro, que você perdeu seu filho em 2021 nesse grave acidente. E de lá para cá, como vem fazendo? O que a prefeitura tem feito? Como é que estão vocês? A luta de vocês? Vocês têm sido atendidos? Não têm sido atendidos? Como é que está? Conta para nós um pouquinho sobre essa situação. Rapaz, a situação é a seguinte, que até hoje, infelizmente, eu nunca vi nem a cara do gestor para ele chegar na nossa casa, igual
juntar os familiares que perdeu as vítimas, marcar uma reunião, ter um bom senso com nada de... Será que ele não é pai também não? Será que ele não sente um romance no coração dele, dessas pessoas que perdeu trabalhando para ele? Então até hoje a prefeitura não recebi nada. E esse acordo, agora que vocês ficaram sabendo através da Câmara de Vereadores, aqui através de um vereador, aonde a empresa vai estar recebendo a indenização no valor de R$1.240.000. Aí eu vou e pergunto, será que essa empresa tem mais valor do que os familiares que perdeu suas vítimas? Igual nós ficamos sabendo isso através do vereador Gilei Lage, que é uma pessoa que disponibilizou, a dar as caras para poder ajudar essas famílias que está, pelo fato que, uma coisa que nenhum dos familiares estava sabendo. Por quê? Porque a prefeitura, ele é o seguinte, ele só quer saber a parte dele, ele só quer saber o seguinte, não ajudar o familiar, enfim, ajudar a empresa que já tem. Aí eu te pergunto, como é que fica essas mães de família? Como é que ficam os filhos dessas mães de família hoje? Que precisa de medicamento para seus filhos, às vezes está um filho doente, não tem um remédio, não tem uma alimentação para dar para os seus filhos, o dia a dia, Então, eu mesmo de prefeitura hoje, eu nunca hoje recebi nada, por quê? Porque eles foram tentar me cobrar com uma cesta base, E eu não sou objeto para andar comprado pela cesta base, não. Porque graças a Deus, Deus me deu um dom para trabalhar, deu um dom para meu filho, inclusive meu filho morreu, queimado, cara. Servindo o quê? Servindo o município. E é o que a gente recebe no município hoje. Alimentando uma empresa que não tem precisão. Quantas mães de família estão aqui? Todas aqui, muitas têm hoje que não conseguiu resolver nada ainda. Por causa do quê? De um gestor do município que não tá nem aí para familiar que perdeu a família. Mas um familiar de uma das vítimas, Cleones do Rosário de Souza, na época com 35 anos, que também morreu no acidente. E a Gleice, ela é mãe do filho dele. Ela também reclama, inclusive, a situação dela é ainda pior, que até o DPVAT, que já tem pagado algumas delas uma parcela ou duas, nem isso ela conseguiu receber, por motivo aí do Banco do Brasil ter colocado algumas dificuldades, está na justiça, mas até então não se resolveu. Gleice, a sua situação, inclusive, está pior ainda do que os demais. Você não conseguiu nem sequer, até mesmo o DPVAT, que é um direito de qualquer cidadão, seja motorista ou seja ele passageiro, de receber em caso de acidente. Corretamente. Então, porque a princípio, a prefeitura disponibilizou uma advogada que veio dando procedimento a esses assuntos, só que ela homologou um óbito totalmente errado, que lá estava escrito que ele não tinha deixado herdeiros, sendo que a minha filha é registrada, inclusive foi registrada por ele, literalmente, e isso acabou desencadeando uma dificuldade a mais, sendo que ele também deixou uma esposa que estava grávida, dificultou também para ela, porque aí teve que fazer uma investigação, as outras famílias também teve que passar por essa investigação de herdeiros, entre outras coisas, acabou dificultando tudo, que na verdade eles não facilitaram em nada, em absolutamente nada. E essa foi uma das maiores causas. O Banco do Brasil não se manifesta, nas audiências que já ocorreu, a prefeitura não se manifesta também, porém isso não agrava em nada, o processo está correndo e foi a única coisa que eu pude fazer porque a legislação está aí, os direitos e deveres estão aí. O dever deles era trabalhar para poder receber o salário. Só que os direitos das famílias que ficaram, O que 2 consultas ao psicólogo vai fazer com uma criança que perdeu um pai ou com uma esposa que perdeu um marido? Então é isso. Vamos conversar com mais uma esposa de uma das vítimas no trágico acidente que nós já falávamos agora. Maria da Ajuda Gomes Souza. Ela é esposa do Wagner, bispo dos Santos. Na época ele tinha 34 anos e trabalhava na prefeitura, e no contrato, que é o mais interessante, o contrato dele era para trabalhar em máquinas pesadas, patrol, e ele estava trabalhando há muitos anos como motorista dos carros, inclusive, que é do município, e que existia uma licitação dessa empresa, que é a BA Empreendimentos. Ela tinha uma licitação, ela tinha que arcar com seus próprios funcionários, mas a prefeitura é que colocava os funcionários. E agora, devido a isso, criou-se a empresa entrar contra o município e receber essa indenização. Quer dizer que seu marido, seu esposo que faleceu, ele era operador de máquina e estava trabalhando como motorista de caminhão numa empresa que não tinha nada a ver com a prefeitura, era licitada. Exatamente. Estava fora do local.
local de trabalho. No local de trabalho. Ele era contratado como operador de motoniveladora e trabalhava como motorista. E até hoje a gente está nessa situação que a gente está. Eles não nos ajudou em nada, simplesmente fez uma maquiagem, fez um circo todo para eles, né? Porque é como se eles rissem pelas nossas costas. Espalhou para o mundo inteiro que estava prestando assistência, não sei para quem, porque para minha família não estava. Minha família não passou fome por conta da minha própria família, alguns amigos que me ajudou, entendeu? Porque eu não tive psicológico para poder continuar trabalhando, eu tive que parar de trabalhar para apoiar meu filho e até mesmo a mim. E ele simplesmente cruzou os braços. Até um alvará judicial no qual a gente depende para poder mexer nos valores, que é por direito meu e do meu filho, nós não conseguimos, simplesmente ignoraram. E é isso aí, o meu filho estudar no ano que aconteceu isso aí, eu tive que ligar para um povo dele aí, ameaçar, denunciar, fazer uma denúncia para que eles pudessem doar algumas coisas da escola, entendeu? E é esse descaso. E agora a gente se depara com essa situação toda, entendeu? Desse contrato, eu me sinto enojada, entendeu? Eu me sinto enojada com isso, saber que eu sujei meu título votando num homem desse. Que não está nem aí para a população, não está nem aí para ninguém, que trata isso aí como um descaso, porque foram vidas. Eu não tive o direito de alisar o rosto do meu esposo e me despedir dele, porque simplesmente foi um acidente bárbaro. E até hoje eu não me reconstruí ainda. Tenho que lidar com a tristeza do meu filho tem 15 anos, meu filho não dorme direito de noite, meu filho chora, posta status que parte meu coração. E eles não estão nem aí. Como se nada tivesse acontecido. Seu esposo trabalhava há muito tempo na prefeitura? Desde o primeiro mandato dele, até o final da vida Mais de dele. 8 anos, 10 anos. Isso, muito tempo. De Desde o lá pra primeiro cá você mandato. tem passado dificuldade, você tem filho. Sim, eu tenho filho, sou só eu e ele, e a gente passa dificuldade. Eu preciso de um remédio, eu preciso de... eu consegui a pensão do INSS, mas é um salário mínimo. Só para esclarecer aqui, vocês entraram com ações contra a prefeitura, com indenizações, claro. Sim. E lógico, porque os funcionários eram da prefeitura. Sim. Você recebeu? Não, nada, Até hoje nada. nada. Nem sentar para ser reunido. Mas a empresa não precisou nem de homologação Não, judicial. não. Foi feito um acordo amigável, Sim, não é? sim. Mágico, de uma forma mágica. A empresa conseguiu que nós, familiares, com todo o direito, não conseguimos. Na verdade, a gente não conseguiu nenhuma reunião com o senhor prefeito. Muito obrigado. Era contratado como operador de motoniveladora e trabalhava como motorista. E até hoje a gente está nessa situação que a gente está. Eles não nos ajudou em nada, simplesmente fez uma maquiagem, fez um circo todo para eles, né? Porque é como se eles rissem pelas nossas costas. Espalhou para o mundo inteiro que estava prestando assistência, não sei para quem, porque para minha família não estava. Minha família não passou fome por conta da minha própria família, alguns amigos que me ajudou, entendeu? Porque eu não tive psicológico para poder continuar trabalhando, eu tive que parar de trabalhar para apoiar meu filho e até mesmo a mim. E ele simplesmente cruzou os braços. Até um alvará judicial no qual a gente depende para poder mexer nos valores, que é por direito meu e do meu filho, nós não conseguimos, simplesmente ignoraram. E é isso aí, o meu filho estudar no ano que aconteceu isso aí, eu tive que ligar para um povo dele aí, ameaçar, denunciar, fazer uma denúncia para que eles pudessem doar algumas coisas da escola, entendeu? E é esse descaso. E agora a gente se depara com essa situação toda, entendeu? Desse contrato, eu me sinto enojada, entendeu? Eu me sinto enojada com isso, saber que eu sujei meu título votando num homem desse, que não está nem aí para a população, não está nem aí para ninguém, que trata isso aí como um descaso, porque foram vidas. Eu não tive o direito de alisar o rosto do meu esposo e me despedir dele, porque simplesmente foi um acidente bárbaro. E até hoje eu não me reconstruí ainda. Tenho que lidar com a tristeza do meu filho tem 15 anos, meu filho não dorme direito de noite, meu filho chora, posta status que parte meu coração. E eles não estão nem aí, como se nada tivesse acontecido. Seu esposo trabalhava há muito tempo na prefeitura? Desde o primeiro mandato dele, até o final da vida Mais de dele. 8 anos, 10 anos. Isso, muito tempo.
Desde Lá o pra primeiro cá você lugar. tem passado dificuldade, você tem filho. Sim, eu tenho filho, sou só eu e ele, e a gente passa dificuldade. Eu preciso de um remédio, eu preciso de. Eu consegui a pressão do INSS, mas é um salário mínimo. Só para esclarecer aqui, vocês entraram com ações contra a prefeitura, com indenizações, claro. Sim. E lógico, porque os funcionários eram da prefeitura. Sim. Vocês receberam? Não, nada, Até hoje nada. nada. Nem sentar para se reunir. Mas a empresa não precisou nem de homologação Não, judicial. não. Foi feito um acordo amigável. Sim, Não é? sim. Mágico, né? De uma forma mágica. A empresa conseguiu o que nós, familiares, com todo o direito, não conseguimos. Na verdade, a gente não conseguiu nem uma reunião com o senhor prefeito. Mais uma mãe que vive o drama. O drama do aguardo, da luta, da tristeza de ter perdido os entes queridos e agora também de deparar com essa triste notícia de que a empresa já foi indenizada. Mas os familiares que morreram carbonizados trabalhando pela prefeitura até hoje não receberam. Inclusive o esposo dela é o Evandro Conceição Aquino, ele tinha 27 anos. Aqui está estampado na camiseta dela a foto dele. Aqui também o filho traz a foto do pai, mostrando e revivendo a lembrança daquele triste momento que aconteceu e que vitimou essas 5 pessoas. Como é que está a sua situação hoje, Roberta? Graças a Deus não passamos fome, entendeu? Mas passamos sim bastante dificuldade. É muito triste ter recebido essa notícia assim, porque a gente, familiar, não recebemos nada ainda, entendeu? E o prefeito, Agnello Santos, preferiu indenizar a empresa, uma empresa que até hoje a gente não sabe nem quem é o órgão, né, que mexe com ela. Sempre quando volta esse assunto a gente fica bastante emocionada, entendeu? Graças a Deus não passei fome porque eu tenho família e filho e amigos, mas ele não sabe o quanto que é uma dor de uma mãe ver o filho pedindo para papai do céu vir para ele ver o pai dele. Ele não sabe o quanto que é triste um filho pedir uma coisa que você não tem dentro de casa, entendeu? Eu me arrependo eternamente de ter votado em um cara desse, entendeu? Porque meu marido, não só o meu marido, mas sim as 5 vítimas deixaram famílias, morreram trabalhando, entendeu? É muito triste. Continuando aqui, conversando com os familiares, aqui a dona Exaltina, ela é a mãe do Evandro Conceição de Aquino, que também faleceu nesse trágico acidente. Ela está aí já emocionada. Hoje a senhora está aí, já passados 2 anos, né? Perdeu seu filho, não vai trazer seu filho de volta, tudo bem, mas pelo menos a senhora gostaria de ter tido o que é de direito, né? Um pouco mais de atenção por parte do poder público, é isso, doutor? Porque a gente queria mais um pouquinho de atenção, né? Porque ele não tá aqui, tá, gente? Mas Ela se emociona. a gente quer justiça. Ela está bastante emocionada, vocês podem observar. Agora veja, senhores e senhoras, A gente tem o drama dessas famílias, aqui em Cabralha. Deu meu filho chorar. Chegar dia dos pais, querendo um pai ter. Então aí nós estamos vendo a dona Exaltina bastante emocionada, é a mãe de uma das vítimas, né, o Evandro Conceição Aquino, e o que mais pegou eles de surpresa foi o fato da fala do parlamentar no plenário da Câmara de Vereadores de Cabralha, quando denunciou que a empresa BA Empreendimentos e Serviços estava já recebendo, desde 2022, que já vinha recebendo uma indenização de um acordo extrajudicial. E eles que entraram com a indenização dos seus familiares, até para poder manter um pouco mais, porque diante das fatalidades, todos eles ficaram com criança, ficaram com dívidas, e assim, infelizmente não conseguiram. E agora a senhora recebeu ainda essa denúncia de que a empresa que o seu filho morreu trabalhando, quer dizer que essa empresa está recebendo. É uma empresa de fachada, né? Porque eles estão recebendo e dentro da família receber, eles que estão recebendo, né?
Vocês já foram recebidos aqui pelo Ministério Público, pelo promotor, Não, nunca. pela Prefeitura? Teve alguma reunião com vocês? Não, só o primeiro dia do velório que eles fizeram lá e somente. Lá no velório foi feito todo aquele do enterro, e depois também prometeu que ia fazer no cemitério locais para depositá-los. Foi feito? Não, a carneira está lá, só levantaram e não... Não terminou? Não. Nem mesmo o local Não. onde depositou os Falou votos? que tem que terminar é a família. Nós não temos condições. No dia do acidente, a Prefeitura de Santa Cruz Cabrália, no comando do prefeito Agnello Santos, lamentou a tragédia e decretou luto oficial de 3 dias no município e garantiu, com absoluta certeza, que a Prefeitura de Santa Cruz Cabrália iria investigar esse brutal acidente. O prefeito prometeu também um enterro coletivo que seria construído jazigos para todos os mortos. Mas infelizmente, como vocês vão observar em vídeo, isso não aconteceu. Carneiro das vítimas do acidente, que era para ser terminada. Aqui, ó. Só fizeram rebocar. Entendeu? Essa aqui é do primeiro da primeira vítima. Aqui que é o Evandro. Entendeu? Tá nessa situação ainda. Entendeu? Essa aqui é a segunda carneira, que é do David. Eu, meu filho. Tá assim nessa situação que você está vendo aqui, ó. Essa aqui é a terceira carneira do Wagner, viu? Aqui, ó. Tudo nessa forma aqui, ó. Quero para eles terminarem de concluir o trabalho. Entendeu? Eles não concluiu. Essa aqui é a quarta carneira do Creone, entendeu? Então tá aqui, gente, aí eu te pergunto, eles não têm dinheiro para terminar a carneira das pessoas falecidas, entendeu? Esse caso de acidente que aconteceu, que todo mundo sabe, né? Mas é o que nós viu aí na matéria aí mas eles têm o dinheiro para indenizar uma empresa no valor de R$1.240.000, viu? Enquanto a gente toma aqui, ó. Viu? E tem uma, viu? Não ia ser, só foi sair depois de muita pressão essas carneiras aqui, ó. Deu. Depois de ter feito muita pressão, depois a gente ter cobrado muito na prefeitura, que cheguei a ter momento em chegar no secretário lá de obra, deu. Dizer umas boas para ele que foi a carneira que foi feita desse pessoal, mas se não tava na terra até hoje, gente. Deu. Então isso é uma pouca vergonha aqui, ó. A reportagem do site Giro Notícia recebeu um documento pelas mãos da esposa de uma das vítimas, um dos motoristas dos caminhões, o Fagner Bispo dos Santos. O documento mostra que ele era contratado pela prefeitura como motorista de uma retroescavadeira, ou seja, de máquinas pesadas, e no dia ele estava dirigindo um dos caminhões. O segundo motorista que saiu ileso no acidente, esse não foi mais encontrado. A reportagem também entrou em contato com o advogado, Dr. Felipe Pontes, advogado das vítimas, e ele contou à nossa reportagem que as vítimas receberam com surpresa esse acordo de bondade, que possivelmente o processo deu entrada um mês depois do acidente grave que vitimou 5 pessoas, a empresa contra o município. E já no ano de 2022, o prefeito então fez esse acordo e começou a pagar as parcelas à empresa PA Empreendimentos. Em uma nota enviada à nossa reportagem, o advogado deixa muito claro o porquê não foi feito o mesmo com as famílias que moveram uma ação em 2022 contra o município. E até então, o prefeito também não fez esse mesmo ato de bondade, de convidar os advogados da parte das famílias e os familiares para também fazer um acordo. Isso até hoje não aconteceu. A reportagem do site Giro de Notícias procurou aqui a prefeitura para falar com o procurador-geral do município, que é o senhor Hélio Lima, mas ele estava em reunião e não podia atender, gente. Então deixamos o nosso contato e para que ele entre em contato com a gente para falar sobre essas denúncias dessas mães e falar sobre também essa indenização sobre a empresa PA
empreendimentos e serviços que já está recebendo um acordo entre o prefeito e a empresa. E as mães reclamam que até hoje não receberam as suas indenizações.